pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a aula de língua portuguesa. Hoje é a aula de número 41. Eu sou a professora Paula. Como sempre, vamos separar os materiais para a aula de hoje: um caderno, folhas para anotações, caneta, lápis, borracha, um apontador. Quem tiver um dicionário também é bom ter sempre do lado. Anotem também a data de hoje, o número da aula e logo a gente volta para iniciar então a nossa aula. Tudo separadinho, tudo anotadinho, material organizado. Vamos então começar a aula de hoje. Como eu já falei para vocês na aula anterior, nós estamos então na semana da compreensão leitora, onde nossas aulas vão trazer somente leitura e interpretação de texto, né, com questões objetivas de múltipla escolha, ok? Para começar a nossa aula, vamos relembrar então o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, então, a gente viu que nós precisamos prestar atenção em pequenos detalhes que o texto nos traz. Falamos sobre o título, a imagem, os aspectos visuais e os gêneros textuais. Nós também vimos algumas estratégias de leitura, né, como ler com atenção, reler partes do texto, ler em voz alta. Vimos alguns suportes textuais, alguns gêneros textuais. Eu também lancei para vocês uma perguntinha, né? Se todos os textos eram lidos da mesma forma. E nós vimos que não, né? Cada texto tem a sua individualidade, tem sua finalidade, intenção, pertence a um gênero diferente, apresenta características diferentes e também maneiras de abordar os discursos. Também vimos alguns modelos de cartões-resposta. Fizemos a leitura do texto Assaltos Insólitos e algumas questões de interpretação. Já na aula de hoje, nós vamos também fazer leitura e compreensão de texto, né? Falar sobre outras estratégias de leitura, outros elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero. E também vou trazer alguns outros suportes e gêneros textuais para que vocês conheçam. Para começar então, vamos falar sobre outros detalhes que fazem toda a diferença na hora da leitura do texto e compreensão do mesmo. Primeiro, identificar o assunto do texto, né? É muito importante que quando a gente está lendo o texto, a gente tente identificar qual é o assunto principal que aquele texto está abordando. Conhecimentos prévios do leitor, né? Nós, leitores, trazemos conhecimentos prévios, né? Coisas que nós já conhecemos antes de ler o texto, certo? Porque nós vivenciamos ou porque nós estudamos sobre aquilo. Então, quando você lê um texto sobre um determinado assunto, que você já tem um certo conhecimento, isso vai facilitar na compreensão na hora da sua leitura. O contexto de produção. Também é importante a gente saber em que momento aquele texto foi produzido, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu aquele texto. Então, tudo isso tem a ver com o contexto de produção. Isso também nos ajuda a entender melhor o texto. E o vocabulário, ok? O vocabulário são as palavras que o texto traz, né? A maneira como o texto também é escrito, certo, pessoal? Esses são outros detalhes que nós devemos prestar atenção
no momento que estamos lendo e que nos ajudam muito a compreender o texto. Hoje eu vou trazer outras estratégias de leitura para a gente conhecer. Uma delas, então, é ler além do texto, né? O que significa, então, ler além do texto? O texto vai trazer para a gente algumas informações, certo? Quando eu falei para você agora há pouco que é importante, né, a gente trazer também os nossos conhecimentos prévios para dentro do texto, isso faz parte do ler além do texto, ok? Além das informações que o texto traz explícitas para nós, né, nós podemos juntar aquelas informações que nós já sabemos com aquilo que o texto traz. Dessa maneira a gente está lendo além do texto. Localizar as ideias principais e as secundárias do texto. Isso é muito importante, porque dependendo do texto ele vai trazer várias ideias, né, várias informações. É importante a gente saber identificar qual é a ideia principal e quais são as ideias ali secundárias. Analisar cuidadosamente o vocabulário, né? Novamente estamos falando aqui sobre o vocabulário, né? Sobre as palavras presentes dentro desse texto. É fundamental você conhecê-las, você compreendê-las para que você entenda o texto. Seguindo então, eu vou trazer aqui outros suportes textuais, né? Aonde mais nós encontramos textos, além daqueles suportes que nós vimos na aula anterior, certo? Eu tenho ali uma imagem de um outdoor. Um outdoor é um suporte textual. Ele traz para a gente um determinado tipo de texto, né? Como, por exemplo, uma propaganda, certo? Na imagem do meio tem várias embalagens, né? De vários produtos, de diversos produtos. A embalagem também é um suporte textual. Nas embalagens nós encontramos vários textos, várias informações daquele determinado produto. E por último aqui eu tenho um encarte, né? Sabe aquela revistinha que geralmente a gente encontra em supermercados grandes, né? Chama-se encarte. O encarte também é um suporte textual. Dentro dele nós também temos textos. Seguindo, alguns gêneros textuais aqui para a gente ver também. Ali eu trouxe para vocês um cardápio, certo? O cardápio é um gênero textual. Uma bula de remédio, aqui do ladinho uma piada e ali embaixo da bula o horóscopo, né? A parte de horóscopo, certo? São gêneros textuais que nós não estamos tão habituados a trabalhar nas aulas de língua portuguesa, mas não por isso deixam de ser gêneros textuais. E vamos novamente para a pergunta: todos os textos são lidos da mesma forma? Já sabemos que não. Só que hoje eu quero trazer outras coisas, outras informações para vocês entenderem por que os textos não são lidos da mesma forma. Tá? O texto, então, ele pode ser narrativo, ele pode contar uma história, narrar uma história, né? Como uma crônica, um conto, um romance, uma história em quadrinho, são textos narrativos. Ele pode ser descritivo, ele pode descrever exatamente como é um objeto, ou descrever um local, contar para a gente como é aquele local. O texto pode ser também argumentativo. Quando eu falo em argumentação, é porque provavelmente esse texto vai trazer para a gente uma opinião, certo? Injuntivo. O texto injuntivo é aquele que instrui, certo? É aquele que auxilia, como uma bula de remédio, uma receita de bolo. O texto dissertativo. O dissertativo é aquele que defende uma ideia, né? E ao defender essa ideia, ele tem que trazer provas, ele tem que trazer uma argumentação, né, plausível para que a sua ideia seja defendida. E temos também textos informativos, como as notícias, as reportagens, certo, pessoal? Então, olhem só,
Quantas tipologias textuais nós temos? É impossível que a gente leia todas elas da mesma maneira, certo? Então, muita atenção, né? Fique de olho nos textos. Vamos começar então a leitura do texto de hoje. Esse é o primeiro texto. Diz assim: Guarda Municipal prende suspeitos de assalto à mão armada. Primeiro vamos observar o suporte textual desse texto. Vocês estão vendo que eu retirei esse texto do site da Prefeitura Municipal de Curitiba, certo? Pelo título, nós já conseguimos inferir, já conseguimos descobrir, né, que tipo de texto é esse, qual gênero textual ele pertence, e também porque está informado ali em cima, né? Esse gênero, então, esse texto, então, é uma notícia. Vamos continuar a leitura. 2 jovens de 19 e de 27 anos foram presos por guardas do Núcleo Pinheirinho da Guarda Municipal no fim da semana desta quinta-feira, dia 25/3. Eles são apontados como autores de um assalto à mão armada contra uma senhora horas antes no bairro. Essa senhora veio durante a manhã até o núcleo da GM em busca de ajuda e relatou que tinha acabado de ser abordada numa rua próxima por 2 rapazes que levaram celular, bolsa e objetos pessoais dela. Relata o chefe do núcleo Pinheirinho da GM, inspetor Cláudio Augusto de Oliveira. Uma equipe foi deslocada para, com a vítima, fazer patrulhamento nas proximidades. Porém, os suspeitos não foram localizados e os guardas levaram a senhora de volta até a residência dela, em Santa Felicidade. Logo depois, uma das viaturas que acompanhava as equipes da saúde de vacinação dos acamados na volta para o núcleo, se deparou com 2 rapazes com características similares aos dos suspeitos, informadas pela vítima, e que tínhamos repassado a todos os guardas de plantão, conta o inspetor da GM. Os guardas desconfiaram e fizeram abordagem à dupla na rua Tílio Brunetti, no bairro Capão Raso. Com um deles estava uma arma de fogo e, pelo porte ilegal, foram conduzidos à central de flagrantes da Polícia Civil. Fizemos contato com a senhora que, por fotos, confirmou que eles eram autores do crime cometido contra ela, acrescenta Oliveira. Na sequência, a vítima fará a representação do crime na delegacia. Muito bem, pessoal, lemos então uma notícia e agora vamos para algumas questões de interpretação. Questão número 1. Qual é o fato principal noticiado? A prisão de 2 jovens suspeitos de um assalto à mão armada no bairro Pinheirinho, a prisão de assaltantes por porte ilegal de armas, o roubo do celular, bolsa e objetos de uma senhora. Então, prestem bem atenção, eu quero saber qual é o fato principal que está sendo noticiado. Vamos lá então. O fato principal noticiado é a
prisão de 2 jovens suspeitos de um assalto, certo? Então, lá no título já traz pra gente, né, o fato principal. Aqui eu trago para vocês, então, o preenchimento do gabarito, como sempre. Vamos, então, para a questão 2. Uma equipe foi deslocada para, com a vítima, fazer patrulhamento nas proximidades. Porém, os suspeitos não foram localizados. A palavra em destaque estabelece entre as partes do texto uma relação de explicação, oposição, conclusão ou adição. Então, aqui eu quero saber, a palavra porém, ela está estabelecendo uma relação entre as partes do texto, certo? Eu quero saber que relação é essa, de explicação, oposição, conclusão ou adição. Prestem bem atenção no trecho, leiam o trecho novamente e prestem atenção para vocês responderem essa questão. Vamos ver então a resposta dessa questão, qual é? Oposição. Então vamos reler o trecho e entender o porquê que o porém traz pra gente aí, estabelece, né, entre as partes do texto uma relação de oposição. Diz lá o trecho. Uma equipe foi deslocada para, com a vítima, fazer patrulhamento nas proximidades. Então, quer dizer que tinham policiais, né, junto com a senhora que foi roubada, fazendo patrulhamento. Porém, os suspeitos não foram localizados. Então, esse trecho que vem em seguida, né, que tem o porém ali introduzindo, ele se opõe ao trecho anterior, porque eles estavam fazendo patrulhamento. Espera-se que, ao fazer o patrulhamento, eles encontrassem, né, os assaltantes. Mas, né, porém, eu poderia até substituir o porém pelo mas, né? Mas eles não encontraram, ok? Então, isso estabelece uma relação de oposição, ok? Então, não está explicando o termo anterior, como diz a letra A, não está trazendo uma conclusão sobre algo, muito menos adicionando uma informação. Está se opondo, aquele trecho está se opondo ao que diz o trecho anterior. Aqui o gabarito preenchido para vocês e seguimos então para a questão 3. A finalidade principal da notícia é relatar, entreter, narrar ou informar. Essa questão é muito fácil, pessoal. Se você já estudou sobre o gênero textual notícia, você com certeza sabe qual é a finalidade desse gênero.
Vamos ver então qual a finalidade da notícia? Informar, isso mesmo. Então as notícias, as reportagens, certo? Esses textos jornalísticos, eles têm a finalidade de trazer informações aos leitores, né? Sobre determinados fatos, determinados assuntos e acontecimentos. Então, a finalidade é informar. Tá aí o gabarito preenchido na letra D. E agora eu vou trazer para vocês um outro texto. O texto 2 é uma imagem, certo? E junto a ela está vinculada um pequeno texto, tá? Que diz socorro, isso é um assalto. Então, observem bem essa imagem, né? O texto que tem ali junto com ela. Que agora eu vou trazer algumas questões sobre esse texto. Na imagem, o uso do ponto de exclamação em todas as frases demonstra que o personagem está com medo de um assalto. O personagem está surpreso com a luminosidade do eletrônico. O personagem está espantado com o valor da energia elétrica. Ou o personagem está aliviado por não tomar um choque elétrico. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão e a gente já volta. Vamos ver então qual é a informação correta em relação ao uso do ponto de exclamação nas frases. Mas antes eu quero voltar na imagem para a gente observar ela mais um pouquinho. Olhem lá, diz socorro e eu tenho lá 2 pontos de exclamação. Isso é um assalto, mais um ponto de exclamação. Embaixo, né, eu tenho ali a imagem de uma pessoa e uma tomadinha, certo? O que será que isso quer dizer? Vamos ver lá. A resposta, então, para essa questão é: o personagem está espantado com o valor da energia elétrica. Então, ali, quando ele está ali com a tomadinha na mão, né? A tomadinha já faz a referência, então, para nós, né? Da energia elétrica, ok? A letra A diz: o personagem está com medo de um assalto. Na imagem não traz nenhum elemento que mostre que ele está sendo assaltado, certo? Na letra B, o personagem está surpreso com a luminosidade do eletrônico. Esta não tem nada a ver, porque a imagem não traz nada disso para nós. E a D diz: o personagem está aliviado por não ter tomado um choque. Ele não se mostra aliviado quando ele fala socorro, né? Quem que está aliviado vai gritar por socorro. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos para a próxima. Podemos afirmar que a fala do personagem é uma linguagem rebuscada, uma linguagem informal, uma linguagem culta ou uma linguagem formal. Esta é muito fácil também, pessoal. A gente já volta para ver a resposta.
Vamos ver então qual é a linguagem que o personagem utiliza. É uma linguagem informal, aquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, no cotidiano, certo? Não é uma linguagem rebuscada, né? Algo que seja difícil da gente compreender quando a gente lê, muito menos uma linguagem culta ou formal. Então, aqui o gabarito da questão 5 e seguimos para a questão número 6. A crítica da imagem encontra-se no fato do personagem demonstrar medo a usar a energia elétrica, no fato do personagem ser assaltado literalmente na rua, no fato do personagem se mostrar aterrorizado com o valor da energia elétrica, ou no fato do personagem chamar a atenção para um assalto. Então, aquela imagem, né, junto com o texto escrito, traz para a gente uma crítica, certo? Eu quero saber que crítica é essa. Vamos ver a resposta. Então, qual é a crítica que aquela imagem traz? A crítica, então, encontra-se no fato do personagem se mostrar aterrorizado com o valor da energia elétrica. Então, a energia elétrica está tão alta, o custo dela está tão alto que ele está se sentindo roubado, né? Como se ele estivesse sendo assaltado, certo, pessoal? A letra A diz, no fato do personagem demonstrar medo ao usar energia elétrica. Não, ele não está demonstrando medo, certo? A letra B, no fato do personagem ser assaltado literalmente na rua. Primeiro que nem mostra que ele está na rua, então essa é completamente errada. E a última, no fato do personagem chamar a atenção para um assalto, né? Ele chama a atenção para um assalto, mas ele está criticando mesmo o valor, né? Está assustado com o valor da energia elétrica. Aqui eu trago então o gabarito da questão 6 preenchido e agora nós vamos ler um novo texto. O texto 3 tem como título então Puro Preconceito. Vamos lá para a leitura. É razoável que as pessoas tenham medo de assaltos. Eles se tornaram rotina nos centros urbanos e por vezes têm consequências fatais. Faz todo sentido, portanto, acautelar-se, evitar algumas regiões em certos horários e até evitar pessoas que pareçam suspeitas. E quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato ou negro. Se fazer com sotaque nordestino, torna-se duplamente suspeito. Pesquisa feita em São Paulo, contudo, mostra que essas ideias não têm base na realidade. Não passam de preconceito na acepção literal do termo. Dados obtidos em 2.901 processos de crimes contra o patrimônio, roubo e furto, entre 1991 e 1999, revelam que o ladrão típico de São Paulo é branco, 57% dos crimes, e paulista, 62%.
Os negros, de acordo com a pesquisa, respondem por apenas 12% das ocorrências. Baianos e pernambucanos juntos por 14%. O estudo é estatisticamente significativo. Os 2.901 processos correspondem a 5% do total do período. É claro que algum racista empedernido poderia levantar objeções metodológicas contra o estudo. Mas, por mais frágil que fosse a pesquisa, ela já serviria para mostrar que o vínculo entre mulatos, negros, nordestinos e assaltantes não passa de uma manifestação de racismo, do qual, aliás, o brasileiro gosta de declarar-se isento. Em relação a esse texto, então, muito significativo, nós vamos para a questão 7. Segundo o texto, o que faz com que as pessoas tenham medo de assaltos é o fato de que eles sempre têm consequências fatais, de que eles se tornaram rotina nos centros urbanos, ou de que elas têm que evitar certos lugares, ou de que elas têm que evitar certas pessoas suspeitas. Vamos ver então o que faz com que as pessoas tenham medo de assaltos, segundo o que o texto nos traz. Então, as pessoas têm medo de assalto, devido ao fato de que eles se tornaram rotina nos centros urbanos. Essa é a resposta correta em relação ao texto que acabamos de ler. Aqui eu trago o gabarito preenchido e seguimos para a questão 8. O texto defende a ideia de que as pessoas têm medo de assaltos, pois eles são rotineiros nas cidades. Quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato, negro ou nordestino. É falsa a relação entre a cor da pele, origem e o grau de periculosidade de um indivíduo. Que o estudo é estatisticamente significativo, isentando os brasileiros de racismo. Então eu quero saber qual é a ideia defendida por esse texto.
ver então qual é a ideia defendida pelo texto? A ideia então é de que é falsa a relação entre a cor da pele, a origem e o grau de periculosidade de um indivíduo. O que isso quer dizer? É justamente o que o texto nos trouxe, né? Não é porque o indivíduo é negro ou é nordestino que ele é perigoso, né? Que ele seja um criminoso, um assaltante, certo, pessoal? É essa a ideia defendida pelo texto. Seguindo então, com o gabarito preenchido da questão 8, vamos para a questão 9 da nossa aula. O texto defende a ideia de que é falsa a relação suposta pelas pessoas entre a cor da pele, a origem e o grau de periculosidade de um indivíduo. Para defender esse ponto de vista, o jornalista apresenta opiniões de policiais, o parecer do jornal, dados estatísticos ou depoimento das vítimas. Então, sempre que um texto traz uma ideia para que ela seja defendida, ele tem que provar, certo? Ele tem que trazer alguma coisa, certo? Para defender a sua ideia, para defender o seu ponto de vista. O que esse texto traz para a gente? Vamos ver então o que o texto traz para a gente para que seja defendido o ponto de vista, né, do jornalista. Ele traz opiniões de policiais? Não, nós não vimos no texto nenhuma opinião de nenhum policial, muito menos o que diz a letra B, que é o parecer de um jornal. O texto traz para a gente, então, dados estatísticos. Nós também não localizamos no texto, como diz a letra D, depoimentos, né? Pessoas falando, né? Vítimas falando sobre ter sido assaltada ou por um negro ou por um nordestino. Então, o texto traz para a gente dados estatísticos para defender o ponto de vista, a ideia que ele traz. Vamos então para a última questão da nossa aula, a questão 10. Pesquisa feita em São Paulo, contudo, mostra que essas ideias não têm base na realidade. A expressão destacada está relacionada com que trecho abaixo? Então, olha só, a expressão que está destacada é essas ideias. Que ideias são essas? Certo? Tem vários trechos ali abaixo, retirado do texto, e um deles corresponde a essas ideias. Então, leia com calma em casa, veja qual é o trecho correto e logo a gente volta para ver a resposta.
ver a resposta então. Eu quero saber aqui a qual trecho a expressão que está destacada ali, essas ideias correspondem. Então, eu tenho 4 trechos do texto aqui. Eu quero saber quais são essas ideias, certo? Que não tem base com a realidade. A resposta, então, correta é, né, as ideias são essas daqui, de que quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato ou negro. Se falar com sotaque nordestino, torna-se duplamente suspeito. Então, esta expressão corresponde a esse trecho do texto, né? Então, as ideias que ela está se referindo ali são essas ideias aí desse trecho que está em vermelhinho ali em torno. A resposta, então, no gabarito está aqui. E para finalizar, o gabarito todo preenchido. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Me despeço por aqui hoje. Fiquem bem e até a próxima!